Ser como Jesus e fazer o que Cristo fez, parte 2, o retorno. Brincadeira, o retorno é só brincadeira. 1 João 2, do 1 ao 6. Vou ler na Nova Versão Internacional. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedecer a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Vamos ler o versículo 6 todos juntos. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O Espírito Santo venha sobre mim e sobre a tua igreja agora, e dê a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, meu irmão, enquanto você ouve a palavra, você é cheio do Espírito Santo como a casa de Cornélio. Em nome de Jesus, enquanto você ouve a palavra, você é curado como aquele servo do centurião. Falou, envia uma palavra, meu servo será curado em nome de Jesus. Enquanto que você ouve a palavra, também a libertação. Em nome de Jesus, para você que está aqui, você que está ouvindo essa mensagem, porque aquela mulher insistiu, mas Senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então ele disse, vai, porque sua fé é grande, e a sua filha foi liberta do demônio que estava em casa. Amém? Amém? Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala assim, ó, calma, ouve, vamos fazer uma oração. Senhor, abre o meu coração para ouvir a tua palavra. Fala para o Senhor, abre o meu coração. Acalma seu coração, esquece do tempo, esquece seu nome. Já ganhei mais de uma hora aqui. Fica tranquilo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Ser como Jesus e fazer o que Cristo fez. Nós temos falado sobre a mudança de mente. O arrependimento, nós falamos algumas semanas atrás. Depois você pode entrar lá no nosso canal do YouTube. Jesus e João Batista pregaram sobre arrependimento, a mudança de mente. Porque Deus, quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos perdoados dos nossos pecados, nós somos libertos do pecado, nós somos curados, e Deus age nas nossas vidas, e automaticamente nos tornamos filhos de Deus pela graça de Deus. Amém? Amém. No entanto, a nossa mente, a nossa alma não é formatada, ela continua. E por isso é necessário que a gente renove a nossa mente. Por isso o arrependimento, a metanoia, significa uma mudança de mente. E por isso nós estamos enfatizando nessas semanas que nós temos que ser como Jesus e andar como Cristo, aquilo que Cristo fez. Porque a Bíblia diz, e eu falei a semana passada sobre o texto de Romanos 8, 29 e 30, que nós fomos chamados, nós fomos vocacionados, predeterminados por Deus, nós fomos justificados e glorificados para sermos a imagem do nosso irmão mais velho, como nós ouvimos aqui, Jesus Cristo. Amém? E por isso, meu irmão, nós temos que renovar a nossa mente, porque nós vivemos num tempo, tanto dentro da nossa igreja, da igreja evangélica, da igreja católica, a igreja cristã, em geral, ela entende que para ser santo, de alguma forma, eu tenho que fazer coisas absurdas, é pelo meu mérito, né? Na igreja católica ser santificado, na igreja evangélica é quase isso, aquele que só que jejua muito, que ora muito, pode conseguir a santificação. Mas no entanto eu quero chamar a atenção para mim e para você, que nós só podemos ser santos porque nós cremos naquele que é santo. Amém? Naquele que se fez pecado, mas não conheceu o pecado, e que Deus testemunhou que Jesus não pecou porque Ele ressuscitou, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, até arrumar a papelada lá no céu. Falou, pô, mas esse morreu, e aí? Mas ele não tem pecado, e aí? Manda embora, vai dar problema com o chefe. Mandou ele de volta, ele ressuscitou, e Deus confirma que Jesus Cristo não pecou porque Ele ressuscitou. Amém? Você crê nisso? Então eu quero dizer para você, quem afirma que Jesus Cristo é Senhor aqui? Levanta a mão. Amém. Quem afirma que Jesus é Filho de Deus aqui? Amém.
Quem afirma que Jesus veio em carne e ressuscitou em carne? Levanta a mão. A Bíblia diz que todas essas coisas só podem dizer aqueles que são filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo. Então você é um filho e uma filha de Deus, sim ou não? Sim. Então o que está dizendo aqui o apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus da Santa Ceia e perguntou quem era o traidor? Aquele que viu Jesus, não mais aquele Jesus, porque João, a Bíblia diz que é o único dos apóstolos, pelo menos de acordo com a Bíblia, que viu Jesus ali crucificado, mas que viu também o Jesus que ressuscitou, que ascendeu à glória nos céus, e quando ele viu ele no seu reino de glória, caiu aos pés de Jesus como morto, na ilha de Patmos, quando nós vemos o livro de Apocalipse, amém? Então ele vai dizer para nós, olha aqui, filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês não pecarem, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 1, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, e andamos em pecado, meu irmão, minha irmã, a verdade não está em nós mentimos, porque em Deus não há treva nenhuma, e não há nenhuma variação de mudança. Por isso, se nós andarmos à luz como Deus está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, se nós andarmos na luz. Se dissermos que nós não temos pecado, a sua verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. E aí que Ele vai dizer então, filhinho, escreva essas coisas porque vocês não pequem. Porque Jesus é o nosso advogado. Jesus é aquele que intercede diante do Pai dia e noite. Jesus está orando agora por mim, por você. Está escrito lá em Hebreus 7,25 que Ele vive para interceder por nós. Não é só a Zéza, você não vai dar só nome para a Zéza interceder por você, mas Jesus, Ele vive para interceder por mim e por você, amém? Amém. Mas Ele continua dizendo, porque na semana passada eu disse assim, eu mostrei para vocês que está escrito na palavra de Deus, mas muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas eu fiz muitas coisas no Teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu profetizei. E aí Jesus vai dizer assim, ó, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, para longe de mim, vocês que praticam pecado e iniquidade, vocês que continuam pecando e não se arrependem e não mudam. E aí a gente viu que o problema ali é em conhecer. A palavra ali para conhecer é um relacionamento pessoal e íntimo. Anota aí, nós podemos saber muito sobre Deus. Nós podemos saber muito sobre Deus, mas não conhecer nada sobre Ele. Não basta só conhecimento intelectual sobre Deus, igreja. Nós temos que conhecê-lo. Assim que Jesus orou na oração sacerdotal, porque a vida eterna é essa, que conheço a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e ao Seu Filho, Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. É o único texto da Bíblia que Jesus fala, Jesus Cristo, está lá em João 17,3. E por que eu quero chamar a atenção? Porque o apóstolo João descobriu isso. O que é conhecer a Deus? Aqui no versículo 3 está escrito, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Meu irmão, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem morar no meio do seu coração, Deus tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, coloca o Espírito Santo e coloca os seus mandamentos, as suas leis aqui dentro. Amém. O mandamento de Deus já está dentro de mim por causa do novo nascimento. Se você nasceu de novo, você é filho e filha de Deus. Você é um filho e filha de Deus, sim ou não? Já testificamos aqui, você diz que Jesus é o Senhor, você diz que Jesus é o Filho de Deus, você diz que Jesus veio em carne e ressuscitou. Ninguém pode dizer isso senão pelo Espírito Santo. Não foi isso que Jesus disse para Pedro? Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Porque Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E aí alguns disseram, tu és um profeta, um dos profetas que ressuscitou. Mas então Pedro vai dizer, tu és o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo me revelou e te revelou, amém? Isso nos faz filhos e filhas de Deus. Mas meu irmão, não basta apenas sabermos isso, porque muitos dirão, Senhor, Senhor. Nós temos que conhecê-lo.
E para conhecê-lo, o que ele está dizendo? Se o conhecemos, nós obedecemos aos seus mandamentos. Então agora para mim, para você, estamos no óleo. Não tem mais desculpa para continuarmos vivendo uma vida de pecado. Não tem mais desculpa. Por quê? Porque nós fomos feitos como Ele é. Nós não somos uma segunda categoria de filho, filha de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso primogênito de muitos irmãos, Jesus Cristo. Amém? Você pode dar glória a Deus? Amém. Jesus não é só o unigênito que está escrito em João 3,16, que deu tanto o mundo que deu seu filho unigênito, mas Paulo vai dizer, é o primogênito, primeiro de muitos irmãos. Então você e eu fomos feitos a mesma imagem de Jesus Cristo. Por isso nós temos que ser como Ele é. E por isso nessa mensagem eu quero enfatizar com você mais uma vez, a nós andarmos em santidade e no novo caráter. Eu falei para você semana passada de Hebreus 1:3, que diz que Jesus é o caráter. A expressão exata está na nossa Bíblia, mas no grego está lá caráter. E a palavra caráter no grego significava aquilo que você, quando você ia fazer uma moeda, você fazia uma forma. Caráter é a forma, e só existe uma vez essa palavra na Bíblia, e é esse caráter. Jesus imprimiu em nós a mesma imagem dele. Nós somos aqueles que recebem esse caráter, essa moldura de Jesus. E por isso que o apóstolo João vai continuar dizendo, aquele que diz que o conhece, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Meu irmão, eu posso falar isso para você porque eu oro por você. Eu pego o teu nome, o nome da sua família, e oro por você. Todos os dias, por você e por sua família. E peço para Deus abençoar, peço para Deus enviar o Espírito Santo. E aquele que ama, cuida. Aquele que ama, ora. Mas aquele que ama, fala a verdade. E eu preciso falar a verdade para você, meu irmão. É tempo, e eu já falei a semana passada, é tempo de nos reconciliarmos com Deus. É tempo, meu irmão. Eu falei a semana passada, e por isso você tem que ouvir a mensagem. Você está falando muito da semana passada. Mas, meu irmão, é tempo de que o joio cresce e o trigo cresce. Os joios são os filhos do maligno. Eles não têm vergonha de professar aquilo que eles fazem de errado. Eles professam na rua e eles não têm vergonha. E o mundo os apoia. Por quê? Porque o mundo nos odeia e não eles. Porque odiou Jesus, odeia o Espírito Santo e odeia o Espírito Santo e Jesus que está em nós. Amém? Amém. Jesus falou, da mesma forma que me odiaste sem motivo, vão odiar vocês. Bem-aventurados são vocês, bem-aventurados sou eu e vocês se nos odeiam. Se te odiarem no trabalho, diz glória a Deus. Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus é um fruto, mostra que você e eu somos filhos do Deus Altíssimo. Mas o que eu quero dizer para você é que diante dele, meu irmão, nós não podemos esconder aquilo que nós somos. Nós não podemos esconder aquilo que nós entramos no computador e vimos, que nós não deveríamos ver. Nós não podemos esconder aquilo que nós fazemos em casa com as nossas esposas, com os nossos filhos, os nossos maridos. Nós não podemos esconder aquilo que está passando na minha e na sua cabeça. E por isso que ele fala, aquele que diz o conheço, mas não obedece aos mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Nós temos que andar como Jesus andou. E como que Jesus andou? Ele andou fazendo bem por toda parte. Está lá em Atos 10:38. Ele andou fazendo bem por toda parte e destruindo as obras do maligno. Fazendo bem por toda parte é fazer a justiça, fazer o que é certo, fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é expressa pela palavra. Se eu e você não cumprimos a palavra, eu concordo com isso, não concordo com aquilo, nós não estamos fazendo bem. Tem que fazer todo o bem. Tem que cumprir toda a justiça. Por isso, quando Jesus foi batizado por João Batista, o João Batista não quis batizá-lo, mas ele falou, importa que nós venhamos cumprir toda a justiça. Não é uma parte da justiça, é toda a justiça. A palavra ali usada no grego é plero, é uma coisa completa que transborda. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Jesus falou, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam também. O apóstolo Pedro, ele vai dizer, olha, Cristo sofreu no nosso lugar, deixando o exemplo para que sigamos seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Já estava escrito no profeta Isaías, no capítulo 53.
Ele não teve pecado, ele viveu uma vida reta e santa. Como modelo para mim, para você, porque nós somos feitos a mesma imagem do Filho mais velho, Jesus Cristo. Por isso eu e você não podemos nos conformar com o pecado, mas renovar a nossa mente, levar a nossa mente cativa a Cristo. E não nos conformar com esse século, com esse mundo, com as coisas que viraram normais, mas de normal nada é. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Meu irmão, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Quando Deus olha para mim e para você em Jesus Cristo, pela fé que nós temos nele, a santidade que nós vamos alcançar, a gente não vai alcançar a santidade porque a gente ora muito, porque a gente jejua muito, porque a gente é muito legal, porque a gente é muito bom, mas pelo aquilo que Jesus Cristo fez. Amém? Você tem que confiar naquilo que Cristo fez na cruz, na sua ressurreição. Isso me traz a santidade perfeita necessária para entrar no céu, porque um pecado não entra no céu, e bondade, escreve aí, bondade não entra no céu, só santidade. Só a santidade entra no céu. É muito sério. Só quem é santo verá a Deus. Só quem é puro de coração. E portanto a gente não pode brincar. A santificação não é opcional, é exigência do reino. Anota aí, eu vou dizer de novo. A santificação, a santidade não é opcional, é exigência do reino. Então aquilo que a gente precisa mudar para ontem, então muda, meu irmão. Muda hoje para que seja mudado no futuro. Amém? Glória a Deus. Amém. Portanto, meu irmão, minha irmã, a Bíblia vai dizer em Hebreus, com efeito nos convia, que o sumo sacerdote como esse, santo e culpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. A Bíblia diz que Jesus se entregou pelo Espírito, em Hebreus 9,14, e se ofereceu de forma imaculada a Deus. Portanto, Jesus nos deu o exemplo de uma vida santa, para dizer assim, ó, eu fiz, vocês podem fazer. Nós não podemos fazer sozinhos. Jesus falou assim, ó, o Pai é agricultor, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos que estejam em mim, e que guardam o que eu falo, são santificados pela palavra. Meu Pai vem e poda, e pode dar muito fruto, e nisso meu Pai é glorificado que dê muito fruto. Por exemplo, eu vou contar 2 testemunhos rápidos para você. As 2 últimas vezes, acho que eu ando de ônibus quase toda semana, e aí, dessa última vez, eu fui no banheiro, saiu uma senhora do banheiro, entrei no banheiro, e aí então saí do banheiro, fui lavar a mão, vi um anel com uma pedra, não sei se tinha valor ou não, um anel dourado, não sei se era de ouro ou não. Saí e fiquei procurando, você é a pessoa, até que eu entreguei para aquela moça, e aí começaram a bater palma para mim. Eu não fiz nada mais do que a minha obrigação, devolver aquilo que não era meu. Mas eu recebi palmas por quê? Porque não é normal. Mas isso tinha que ser normal nos brasileiros. Mas só é normal nos brasileiros que são filhos e filhas de Jesus. Amém? Então quando Jesus nos salva, presta atenção, Jesus nos salvou, sim ou não? A palavra para salvação no grego, eu já preguei sobre isso aqui, é sozo. E não inclui só a salvação para ir para o céu. É uma salvação presente. Presente do agora, do hoje, desse momento. E essa salvação é completa. Anota aí. Essa salvação começa no nosso espírito e traz perdão dos pecados. Amém? Põe a salvação no meu espírito, perdão dos pecados. Amém? Mas essa salvação não fica só no espiritual. Ela traz também para a nossa alma libertação da alma, libertação do pecado, libertação de viver no ciclo de pecado, libertação do tormento do pecado, da agonia do pecado. Nós somos libertos, porque a obra de Deus, o sozo de Deus, a salvação de Deus é completa. Mas também vai dizer que a salvação de Deus também é cura para os nossos corpos, porque Ele fez a obra completa. Por isso que quando trouxeram aquele homem naquela maca, Ele disse assim, ó, filho, os seus pecados estão perdoados. E aí começaram a falar, mas quem que é esse que pode perdoar pecados senão Deus? E aí Jesus vai dizer assim, olha, vocês sabem que o Filho do Homem tem autoridade, eu, Jesus, para perdoar pecados.
O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados? Você levanta, toma a tua maca e anda, vai para sua casa. Aquele homem então faz aquilo, e aí Jesus mostra que foram perdoados os seus pecados. Deus faz a obra por completo. Aquele que começou a obra é fiel para terminar, e Ele faz por completo. Perdão, nosso espírito, libertação para nossa alma, e cura do nosso corpo, amém? Por isso que à medida que você ouve essa palavra, Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Se vocês, ele diz a condição anterior, se vocês são verdadeiramente meus discípulos, vocês permanecem na minha palavra. Portanto, meu irmão, Jesus os liberta. À medida que você ouve essa palavra, você recebe a sua cura, amém? Amém. Mas à medida que você ouve essa palavra, você recebe libertação do ciclo de pecado. Amém. Eu e você não fomos feitos mais para viver em pecado. Por quê? Porque Jesus pagou um alto preço. E você, mulher, que falou: olha, eu não tenho valor algum, o seu valor é o valor do sangue de Jesus. Você falou que a sua vida não tinha valor, mas o seu valor é o valor do sangue de Jesus. A sua vida tem o valor de Jesus Cristo, amém? A gente só paga muito alto naquilo que vale. E se Jesus, o Filho de Deus, morreu por mim e por você, o Santo Imaculado, o Eterno, aquele que era a palavra se tornou carne, é porque eu e você temos muito valor. Mais valor do que eu e você damos, mais valor do que esse mundo dá. E portanto, meu irmão, nós temos que entender que toda vez que a gente peca, a gente transgride a lei de Deus. O apóstolo João vai dizer em 1 João 3, a partir do versículo 5: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está em pecado. Todo aquele que está em pecado não o viu, nem o conheceu. E aí ele vai continuar dizendo que todo aquele que pratica o pecado é do diabo. E Jesus falou para os homens religiosos em João 8, que diziam que eram filhos de Deus, filhos de Abraão, disse para vocês: vocês são os filhos do diabo, porque vocês querem me matar, vocês são homicídios, o diabo é mentiroso, o pai da mentira, e nele não permaneceu a verdade desde o princípio. E eram os homens mais religiosos que conheciam toda a Bíblia. O que Deus está nos mostrando? Está mostrando para mim, para você, para nós. Presta atenção aqui em mim, que não é brincadeira. Uma árvore você conhece pelo fruto. Se eu estiver aqui numa árvore laranja, o que ela é? A árvore? Laranjeira. E se tiver limão? Limoeiro. E se tiver manga? Mangueira. Não vou ficar falando de muito, você está ficando com fome. Mas o que eu quero falar para você? Versículo 9, 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica ou não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. Não tem mais desculpa para o pecado. Por quê? Porque Deus coloca em mim o poder e o efetuar, o querer e o efetuar. Antes a gente não podia sair do ciclo de pecado. Antes as nossas mentes estavam cauterizadas quanto ao pecado. Ou não, antes você não achava: eu não roubo, não mato, está tudo bem, eu vou para o céu, eu mereço. Mas aí então você veio para Jesus, sua consciência acendeu, e aí agora você fala: puxa, maldito homem que sou. Você fala que nem Paulo: o pecado habita em mim, tudo que eu faço está errado. Mas isso é o Espírito Santo que está em mim e você, que nos conduz a confessar. Se veio o Espírito Santo, confessa. A gente é orgulhoso, eu sou como você. A gente não confessa, a gente segura, a gente quer ter razão, a gente fica emburrado. É ou não é assim ou não? Mas isso é criança imatura, porque minha filha, quando eu brigo com ela fica empurrada, ela se joga no chão. Porque é criança, empurrada, quer a vontade dela. Mas por isso que no Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir a sua vontade. Amém? Portanto, meu irmão, todos os que são filhos de Deus têm que ser guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que colocar, e nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor quer renovar as nossas vestes. Em nome de Jesus, nessa noite, Deus quer renovar a nossa armadura. Tenha a couraça da justiça.
se vestir da justiça do que é certo, o cinto da verdade, porque sem a verdade as calças caem, a gente não pode dizer que é crente. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz, que nós temos que falar de Jesus por todos os lugares que nós vamos, mas vai dizer também do capacete da salvação, porque é na nossa mente que a gente tem a certeza daquilo que a gente é em Cristo Jesus, daquilo que Ele conquistou, meu irmão. Amém? Amém. Portanto, abra sua Bíblia em Gálatas 5. E vamos ler a partir do versículo 16. Eu não sei você, mas às vezes a gente vai no cinema e é 3 horas de filme e a gente fala, puxa, acabou. E essa palavra depende da minha e sua vida, amém? Amém. Por isso que eu quero que você não se preocupe. E que você preste atenção. Me preparei para fazer isso, aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Amém. Amém? E diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja dos Gálatas. A igreja dos Gálatas tinha 2 problemas. Primeiro, eles queriam ser salvos pela lei, porque começaram os judeus a pregar para eles que eles precisavam guardar a lei, ou seja, que eles precisavam ser salvos pelos seus próprios méritos. Nós não vamos ser salvos pelos nossos próprios méritos, pelo nosso esforço. Amém? O apóstolo Paulo vai dizer, da graça vocês caíram se vocês confiam no seu próprio mérito. Amém? Amém. Mas o apóstolo Paulo também tinha outro lado. A sociedade daquele tempo, grega e romana, o que ela dizia? Ela dizia que a carne estava consumida pelo pecado. Então vamos fazer todo tipo de pecado para que a graça aumente. Vamos viver tudo errado. Vamos encher a cara, vamos se prostituir, vamos fazer orgia, vamos fazer festa, vamos fazer bacanal, vamos comer bastante até vomitar, e está tudo bem, porque a graça vai aumentar. Então tinha esses 2 problemas. Então o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja dos Gálatas, combatendo esses 2 problemas principais. Amém? Amém. E aqui ele está dizendo o quê? Meu irmão, nós temos que escolher quem que nós vamos seguir. Por quê? Eu quero dizer uma coisa: quando a gente se converte, a carne não se converte. A carne continua sendo a mesma. E aí eu vou contar a história dos 2 cachorros. Eu tenho 2 cachorros, um bom e um mau. E aí então, eles lutam numa luta até o fim, até que um sobreviva e o outro morra. Quem que vai ganhar? O cachorro bom ou o cachorro mau? Quem acha que é o cachorro bom, levanta a mão. Quem acha que é o cachorro mau que vai ganhar, levanta a mão. E o resto não respondeu nada. 3 cachorro mau, 0. Quem não acha que é ninguém, não está nem prestando atenção, está no mundo de Wall-E. Então vou perguntar de novo. Quem acha que ganha o cachorro bom, levanta a mão. Ah, muito bem. 6, 7. Quem acha? 8. Quem acha que ganha o cachorro mau, levanta a mão. Ah, mas ele levantou 2 vezes. 2. Tá de brincadeira. Vocês estão no mundo do Wall-E ou vocês estão aqui? Planeta Terra chamando, lembra de Lucas Silva e Silva? Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando, então. Você não sabe o que é, procura no YouTube que você vai ver. O Mundo da Lua, do Lucas Silva e Silva. Passava na cultura. Mas voltando aqui para o Planeta Terra, voltando aqui para o texto. Não saia.
quem que vai vencer? O cachorro que estiver mais bem alimentado. Porque se eu der comida para o cachorro bom, ele vai ficar forte. Os dois são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, nasceram no mesmo dia, mesma cor, mesma raça, mesmo tudo. O cachorro bom não vai matar o mal, mas pela vida dele, ele vai se defender. Agora, se o bom estiver alimentado, ele vai vencer o mal. Agora, se eu alimentar o mal, quem que vai vencer? Agora, se eu só ouço lixo, música de funk, música que só fala coisa errada, música que fala, é outra, e agora é essa, e aí é chifre pra lá, e é... chifre pra cá. E eu beijei uma ontem, agora vou beijar todas. E ainda fala no nome de Deus, né? E seja o que Deus quiser. Essa música é de Deus, pastor. Aí a gente vai alimentar o quê? Quero perguntar a alguém aqui, mulheres, já foram casadas ou são casadas? Já foram ou são ainda casadas? Levante a mão. Você deixaria uma mulher só de camiseta entrar na sua casa? Agora, por que a gente assiste na TV isso e acha comum? Uma mulher só de camiseta, aqui. E o filme nem é um filme muito forte, pornográfico, não. É um filme normal que passa e a gente acha normal. É sim ou não? Sim ou não? Sim. E aí, o que vai mudando? Vai mudando a nossa mente e vai achando que é normal essas coisas. E fica vendo coisa que não é para ver. Alguém aqui fica observando dois casais se beijando na rua? E você fica observando na TV? Sim ou não? E ainda quando no Big Brother e tudo mais, para não falar, eu não quero falar aqui em cima, né? E aí? Você fica observando os outros? E pela TV, qual que é a diferença? Olha o que a gente está pondo na nossa casa. Olha o que a gente está achando que é normal. Então, por quê? A gente se satisfaz as obras da carne e aí por isso, não quero vir na igreja, não venho na igreja, vem na igreja. De vez em quando. É turista. Então, meu irmão, é por quê? Porque a gente fica se alimentando das coisas lá fora e aí a gente perde a força, a gente fica fraco. Todos nós, não estou falando aqui para acusar ninguém. Eu estou falando, meu irmão, por que a gente fica fraco? Amém? E aí por isso que ele está dizendo, olha, vocês vão ter que escolher quem vocês vão seguir, a carne ou o Espírito. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito, e o Espírito Santo vai na frente. É que nem meu pai passeando com o Bob vai na frente. E não ele que leva o Bob. Então é o Espírito Santo que vai na frente. Eu quero dizer assim, é o Espírito Santo que vai na frente e vai dizer, o caminho é por aqui, isso aqui não é bom para você assistir, isso daqui não é bom para você ouvir. Não porque o pastor falou, não, porque não é bom para você, não foi feito para você. São coisas que não falam daquilo que você é. Amém? Músicas em português, músicas em inglês, jogos, tantos jogos que os jovens assistem, depois vão lá e fazem aquilo que faziam nos jogos. Você mata alguém, você gosta de matar alguém gosta de matar alguém, e no jogo está matando todo mundo. E aí depois vai lá e mata. E o que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu agora aqui. Normal, não é? Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Olha, Romanos 7, a partir do versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E se eu faço o que eu não quero, não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, contra a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante do meu homem interior tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei de pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí ele conclui no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. O nosso pecado, a nossa carne é escravizada pelo pecado, mas meu irmão, a gente tem que escolher andar pelo Espírito e não mais pela carne, porque o homem espiritual é espírito, alma e corpo, e não corpo, alma e espírito. Inverteu a ordem. Quem guia agora, quem tem que falar mais alto é o cachorro bom e não o cachorro mau. O cachorro mau a gente não pode alimentar, ele tem que comer do resto do lixo que encontra dia após dia no meio da nossa vida. Amém? E aí então ele vai dizer quais são as obras daqueles que não vão herdar o reino dos céus. Quais são as obras da carne? Gálatas
5:19, ele vai dizer, olha, essas são as obras da carne, essas são, presta atenção, essas são as coisas que a carne produz, que a natureza humana sem Deus produz, vai produzir essas coisas. Ele vai alertar no final do versículo, que quem faz essas coisas não é do reino de Deus, não entra no céu. E ele não está falando com ímpio, presta atenção, essa carta foi escrita para a igreja, e era para mim e para você. Mas no entanto ele vai dizer, mas aquele que anda no Espírito, vai ter o fruto do Espírito, o que o Espírito de Deus, o Espírito Santo produz. Amém? É algo natural da árvore, como diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não se aceita na roda de escarnecedores, zombadores e pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de noite. Será como árvore plantada ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação certa. Mas os ímpios não serão como a palha, serão levados como vento. Eu e você não somos ímpios, não, mas nós temos que guardar a palavra de Deus, meditar, renovar, orar, buscar. Amém? Para que isso seja colocado em prática, porque Deus já colocou o querer em nós e o fazer, e eu e você não podemos mais viver nessas coisas. E por isso o apóstolo Paulo vai colocar ali uma lista, e eu vou dividir em categorias para tentar ser breve, amém? A primeira lista de obras da carne, ele vai dizer das obras sexuais. Na Almeida está prostituição, impureza e lascívia. Na nova versão internacional e na nova tradução da linguagem de hoje está prostituição, está imoralidade sexual, impureza, libertinagens, ações indecentes. Todo e qualquer sexo feito fora do casamento. Homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, homem ou mulher com animal, bestialismo, todo e qualquer sexo com mais de uma pessoa, orgias, todo e qualquer desejo desenfreado de sexo, todo e qualquer sexo, pornografia, sexo sozinho, tudo que é ligado a essa vontade desenfreada de sexo, de indecência, de libertinagem, todas essas coisas, meu irmão, sexo antes do casamento, sexo extra casamento, quem é casado e faz com outro, adultério, fornicação, que é o sexo antes do casamento, sexo com parentes, essas 3 palavras significam tudo isso. E aí o apóstolo Paulo vai advertir assim, todo e qualquer pecado, está lá em 1 Coríntios 6, do 15 ao 20, todo e qualquer pecado que nós cometemos fora do corpo. No entanto, o pecado sexual nós cometemos dentro do corpo. Ele vai dizer assim, por que ele está falando com a igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja que ficava, numa cidade de Corinto, uma cidade portuária. E aí então o que acontecia? Chegavam os navios com os marinheiros, e os marinheiros desciam e iam para as tavernas. As tavernas era como um lugar para beber, eles iam beber, comer, encher a cara, comer até vomitar, beber até vomitar, e ali também tinha mulheres e homens para se prostituir, para eles fazerem o que quiserem. Então era uma prática normal daquela cidade. Além de tudo, quando você ia para os templos sagrados que tinham naquela cidade, você se prostituía com as prostitutas cultuais, com as sacerdotisas que haviam ali, ok? Você se prostituía. Então era uma coisa comum. E o que ele está dizendo? Olha, vocês podem unir, vocês são corpo de Cristo. Imagina você unir o corpo de Cristo com uma prostituta. Todo pecado que a gente comete é fora do corpo, mas o pecado sexual é no corpo. E ele vai dizer assim, não faça isso, porque o corpo de vocês agora é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Portanto, ele vai dizer no versículo 20, vocês foram comprados por alto preço, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Então o pecado sexual é sério, meu irmão, é muito sério. Deus abomina essas coisas, amém? Por isso, a Bíblia diz que aquele que não aguenta, que se case. Porque se juntar hormônio não se converte, tá? Se juntar um homem e uma mulher, não tem jeito, amém? Por isso que Jesus vai dizer, ele vai levar o padrão do pecado. Olha só, o pecado no Antigo Testamento é assim, ó, não adulterarás. Ou seja, eu não posso cometer o ato. Mas Jesus fala assim, ó, se você olha para uma mulher com intenção impura, se você olha para um homem com intenção impura, você já pecou.
A consequência é que mudar, já que olhei e pecou, vou pecar, não vai dar desculpa do diabo, hein? A consequência é maior, olhar e pecar é uma coisa, consumar o fato é pior, amém? Amém. E ele aumenta ainda, ele fala assim, aquele que se divorcia e se casa com o divorciado, comete adultério. Então, o padrão do Novo Testamento é muito maior do que o do Antigo. E por que Deus fala isso? Porque nós somos feitos para viver em família. O que eu quero chamar a atenção? Por que não pode fazer pecado, não pode fazer sexo fora do casamento? Porque foi feito para ser dentro da família, disse Deus no começo. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne, e os dois, o homem e a mulher, estavam nus e não se vergonhavam. É aí que Deus abençoa. No casamento, mas pastor, tinha o casamento na época, veio Adão e Eva. Quem que entregou a mulher pro Adão? Foi Deus, olha lá, a ação de Deus, do casamento, a bênção de Deus. E aí depois o homem falou, esse é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, casamento civil. Ali tem o casamento religioso, primeiro de Deus, amém? Unindo e trazendo para o homem, amém? E depois o casamento civil que o homem declarou, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E aí então o fruto do Espírito vai produzir essa mudança. O amor, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio vão nos ajudar a mudar. O amor, presta atenção, o amor de Deus, ágape, coloca Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar, e eu em terceiro lugar. Então, primeiro porque eu tenho amor por Deus, eu não vou pecar. Por quê? Porque todo pecado é primeiro contra a santidade de Deus, amém, meus irmãos? Amém. Em segundo lugar, contra o próximo. Quando a gente usa alguém só para se divertir, eu estou pecando contra o próximo, amém? Amém. E em terceiro, porque eu não amo a mim mesmo, por quê? Porque isso vai me destruir. O apóstolo Paulo vai dizer, aquele que peca contra o corpo será destruído, portanto santifiquem o corpo, amém? Amém. Deus nos dá a bondade, um dos frutos do Espírito Santo, bondade é integridade, é algo completo, você vai fazer o bom sempre, vai fazer o que é certo sempre, amém? A fidelidade também, que também é Piscis, é viver a fé, colocar a fé que a gente crê em Jesus na prática, é isso que é fidelidade, amém? E o domínio próprio, que é você colocar o seu eu numa caixinha e falar assim, está morrendo de vontade, tá? Mas está errado. É só dentro do casamento, amém? Amém, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Depois, meu irmão, o apóstolo Paulo vai falar dos pecados a respeito de adoração e senhorio. E é muito importante que a gente entenda várias coisas aqui. Ele vai falar da idolatria e da feitiçaria. Idolatria, adoração a ídolos, feitiçaria. Tudo, olha só o que é idolatria, adoração de uma representação material de uma divindade. Você tem alguma imagem de qualquer um, de santo, de Maria, de quem quer que seja, de Jesus, ou você ama o dinheiro, é idolatria. A avareza, o amor ao dinheiro é idolatria. Tudo que a gente coloca acima de Deus, a gente confia, vira idolatria. Por isso que Jesus falou que é tão difícil os ricos entrarem no reino dos céus, porque eles confiam no mamão, amém? Amém? Sim ou não? Amém. Mas também a obstinação, o orgulho também é. Foi isso que o profeta Samuel falou para Saul. É melhor obedecer do que sacrificar. E então o pecado da obstinação, da teimosia é igual ao pecado de idolatria. Então nós temos que deixar o nosso orgulho de lado, amém? E colocar Deus como o único Senhor das nossas vidas. E se livrar de toda idolatria. Assim também como toda feitiçaria. Feitiçaria é tudo e qualquer coisa que envolve, preste atenção, invocação de espíritos, que não sejam o Espírito Santo. Se não está envolvido o Espírito Santo, sai dessa, amém? Amém. Amém? Amém? Mas também a administração de drogas, é o que significa no original. A administração, ou seja, o consumo de drogas, ou você usar das drogas para dar para alguém. Quem trabalha com tráfico ou usa droga. O envenenamento, ou você manipular as pessoas é feitiçaria. Você controlar as pessoas é feitiçaria. E aí, todas essas coisas, Paulo vai dizer assim, que quem sacrifica aos ídolos, na verdade, sacrifica aos demônios. 1 Coríntios 10, do 14 ao 22. Nós não podemos brincar com a idolatria, porque é sacrifício aos demônios. O próprio Jesus vai dizer que o primeiro mandamento mais importante é amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Quando o diabo mostrou todos os reinos da terra para Jesus, fala, se você se prostrar e me adorar, eu te darei a glória de todos eles, porque a mim foi dado.
Meu irmão, minha irmã, presta atenção. A idolatria, a feitiçaria coloca Deus em segundo lugar, e Deus não pode estar em segundo lugar. Jesus falou, vocês não podem ter dois senhores, ele vai desagradar um e agradar outro. Você só pode ter um Senhor. Portanto, o problema é que nós fomos feitos para adorar a Deus, um só senhorio. Foi isso que Deus fez com o povo no deserto. O primeiro mandamento que ele deu lá em Êxodo 20, a partir do versículo 2, ele falou, eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, te tirou da terra de escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não fará para ti nenhuma imagem, nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer escritura do céu, na terra ou debaixo da terra. É o primeiro mandamento que Deus fala. E por isso eu e você não podemos colocar, podemos até colocar dentro da igreja evangélica, colocar o Deus como Deus, o dinheiro como Deus, e buscar Deus para conseguir mais dinheiro, mas na verdade o nosso Deus é o dinheiro. Porque nós estamos buscando a Deus só por causa do dinheiro. Ok? Então, o que nós podemos fazer para vencer isso? Deus nos dá o fruto do Espírito Santo, que é o amor, e o amor coloca Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar é que o amor, por isso que a esperança não confunde, o amor de Deus é derramado em nossos corações, e Deus coloca dentro de nós também a fidelidade, que a gente viver pela fé e confiar em Deus, uma fé verdadeira, no senhorio único do Senhor. Não terás outros deuses, não podemos ter outro Senhor que não o Senhor Jesus. Amém? Mas eu quero falar também sobre os outros, os relacionamentos. Depois ele vai vir com uma lista enorme: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Se eu for falar um por um aqui vai demorar muito. Mas tudo isso está relacionado principalmente ao egoísmo, a viver uma vida para mim em primeiro lugar. Tudo isso está ligado com a inveja, com a fúria, com as brigas. Tudo isso está ligado com o quê? Com a divisão, com a desunião, com fofoca, com coisa para destruir, com a inveja, com coisas que nós fazemos mal para os outros. E ele está dizendo essas coisas, preste atenção, todas essas têm uma raiz no nosso próprio eu, na nossa própria vontade. Olha só, muitas dessas coisas que a gente sempre quer estar certo e os outros estão sempre errados, isso é uma das obras da carne, meu irmão. E por isso, o que Deus nos fala? Ele fala que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. No nosso relacionamento com as outras pessoas, nós temos que revelar Cristo e não acusá-las. Elas já sabem que estão mal, já vão para o inferno, e nós somos a única esperança de elas encontrarem a Cristo. Nós somos o link. E para isso, o que Deus faz? Ele diz assim: olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás as coisas do seu próximo. Se eu tenho inveja de alguém, é porque eu quero que o outro tenha. Mas Deus não fez você para você ser ou fazer o que o outro faz. Você é você é único, amém? E a inveja, a raiz dela está nisso. E por isso Deus coloca dentro de mim, de nós, todos os frutos do Espírito, que vai trazer a alegria, por exemplo, que a alegria de Deus é a nossa força, mas a alegria é uma emoção de grande felicidade e prazer. A gente fica olhando para o outro e a gente vai falar assim, porque ele tem tal coisa, porque ele faz tal coisa. Mas Deus coloca a alegria dentro de nós, não pelo que a gente faz, mas pelo que a gente é. Amém? Ele vai trazer uma paz, é o terceiro fruto do Espírito: amor, alegria, paz. A paz de Deus que excede todo entendimento, que está no nosso coração e que nos traz a ausência de ficar brigando com os outros. Amém? A paciência, que é uma longanimidade, que é a gente ser paciente diante da dor e da infelicidade, diante das coisas que as pessoas falam. Amém? A mansidão, que é agindo de uma forma gentil, e o domínio próprio para me controlar em meio à fúria e à raiva que a gente tem no relacionamento uns com os outros. Mas a gente tem raiva e fúria porque a gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente é, e que elas façam as coisas que a gente quer, e aí a gente está sendo feiticeiro. E por isso que nós temos que renovar nossa mente, meu irmão, minha irmã. Amém? E por fim ele vai falar das três últimas obras da carne: bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Quais são? São coisas ligadas, meu irmão, minha irmã, o que eu chamo aqui de folia. Tudo que é extremo, tudo que é exagerado.
embriaguez, um estado temporário de consumo excessivo de álcool, intoxicação, embriaguez, festa de compulsão. A palavra usada ali para orgias, algumas traduções está glutonarias, outra está farra, eram festas que naquele tempo as pessoas iam para comer bastante, e elas iam depois no vomitódromo, elas bebiam bastante e passavam mal. Elas usavam, às vezes podiam usar até ópio, que era a droga que usava na época, e elas tinham relação com todo mundo, e todo mundo não tinha porta, não tinha nada, era tudo ao céu aberto, tudo vendo um ao outro, e era uma coisa horrível. Uma festa rave. É que nem uma festa hoje que você sai a quantos PG 10? É isso, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu sou filho de Deus, eu vou para esse lugar só se você for para levar a palavra de Deus, amém? Não para consumir, para fazer essas coisas. Então, Deus nos dá o quê? O que o apóstolo Paulo vai dizer? Vai dizer assim, você vai ter que escolher ou o Espírito Santo ou as coisas desse mundo. Não vos embriagueis com vinho com qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, com salmos, hinos e cânticos espirituais. O apóstolo Pedro vai dizer assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, está ao redor, procurando a quem possa tragar. Tem que ser sóbrio, tem que estar são. Tudo que faz eu perder minha sanidade, nem que seja um pouquinho. Presta atenção, se você tomar um copo de cerveja e sair na rua, e o bafômetro te pegar, você vai ser preso na lei dos homens. E na lei de Deus? Você acha que o padrão de Deus não é maior do que a lei dos homens? Amém? Então nós, metodistas, somos abstêmios. Não tem desculpa. Você acha que eu, como pastor, posso beber? E você pode beber? Então não tem, ou você vai escolher ser filho de Deus, ou ser filho do diabo. Eu não vou ficar apontando o dedo e falando para você. Você tem que saber, você tem que escolher qual caminho você vai seguir. Por quê? Porque você vai perder a sua propriedade, e o mal vai aproveitar desse momento para te destruir. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E o leão não está de brincadeira. O leão, quando ele atinge uma presa, é para matar, porque o leão é preguiçoso. Destroça. Amém? Então eu não estou te falando para te acusar, meu irmão. Eu estou te falando porque você é filho e filha de Deus. Você não foi feito para ficar embriagado com droga, com bebida, mas com o Espírito Santo, amém? Amém. Como eu já fiquei embriagado no Espírito Santo numa vigília e tive que ser levado para casa. Eu não podia dirigir, me carregar no carro. Tem mais de 30 testemunhas. Por quê? Porque a gente foi feito para ser embriagado com o Espírito Santo. Amém? Que Jesus derrama sobre nós. Por isso Jesus vai dizer em Lucas 21... Acautelai-vos vós mesmos, para que não se suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que não venha o dia de Deus sobre vocês repetidamente como um laço, que há de vir sobre todos que estão na face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar dessas coisas e permanecer de pé na presença do Filho do Homem. Nós somos feitos para ser santo. Deus fala assim: sejam santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus falou: os puros de coração verão a Deus. Portanto, Deus nos dá o fruto do Espírito Santo, a alegria. Se não está faltando alegria para você, meu irmão, o Espírito Santo te dá, amém? Você não precisa buscar em nada fora disso, amém? Se está faltando paz, então busque que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, derrama sobre o nosso coração. Amém? E Deus também dá o domínio próprio, o controle sobre isso. Se você não está conseguindo, procure um irmão, procure uma irmã da igreja, para que possa orar com você, porque a Bíblia diz também: confessai seus pecados aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados, não para ser perdoados, mas para serem curados. A palavra usada no grego ali é tornar perfeito, ou seja, vencer aquele meu pecado que eu não consigo vencer, amém? Amém. Conclusão: ser como Jesus começa com santidade e caráter. Não tem como, eu não consigo. Deus coloca em você o querer e o efetuar. Aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne com seus desejos e paixões. Vamos andar pelo Espírito, assim como Ele andou. Tem algo que faz a gente vencer esse mundo. O apóstolo João vai dizer: a nossa fé. E nós cremos. Você crê que Jesus é Filho de Deus? Sim. Então você já tem poder para vencer dentro de você. Amém? Por isso o Deus da paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo, para serem preservados e irrepreensíveis no dia da vinda do Senhor. Você quer ser salvo até o fim? Então tem que ser preservado, santificado em tudo. Amém? Portanto, olha o que Jesus diz:
Continue o injusto fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entram pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. E o Espírito Santo nessa noite vai ser derramado sobre nós. E o sangue de Jesus vai ser derramado para nos purificar de todo o pecado. Você vai vir aqui e você vai confessar a Deus aquilo que precisa ser mudado na sua vida, meu irmão e irmã. Vem aqui, se ajoelha, você vai falar diante do Pai. É sério hoje. Eu tinha muito para falar, mas a sua vida depende disso, a eternidade depende disso. A sua eternidade e a minha eternidade, nós precisamos não ser ouvintes apenas da palavra, mas praticantes. O dia do Senhor se aproxima e Ele busca uma igreja santa e imaculada. Vem aqui na frente. O Espírito Santo falou, chame para frente. Chame para frente, presta atenção. Eu preciso tomar uma atitude de fé. Ficar parado não é fé. Quantas vezes Jesus fala assim, ó, levanta, toma a tua maca e anda. É uma atitude de fé. Ele não podia andar, mas ele andou. Então o Senhor não está te acusando e nem me acusando. Vem aqui para frente. A menor coisa que for. Não precisa ser um pecado astronômico, mas algo que te incomoda. Venha para frente. Não está aqui. Está na bolsa. Vem para frente. Eu quero orar com você. É sério, a minha vida e a sua vida depende disso. Amém? Vem aqui para frente. Se coloque diante do Senhor. Fala com Ele. Confessa a Ele. Confessa a Ele, Senhor, nessa noite. Derrama o teu sangue purifica. O teu sangue, Deus. Que, ó Deus, venha acender a nossa consciência para as obras mortas, para aquilo que não é do teu agrado, para aquilo que, ó Pai, obras da carne manifestas que não herdarão o teu reino. Todos são chamados para herdar o teu reino aqui, todos são teus filhos e tuas filhas. E não foram chamados para viver em pureza, mas são chamados para viver em santidade. Todos foram lavados pelo sangue. Peço o sangue de Jesus, 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 o sangue de Jesus. Eu peço, Senhor, derrama do teu sangue nessa noite, vem renovar, vem trazer perdão e misericórdia, Senhor, sobre cada um aqui, porque nós somos falhos, nós precisamos do teu perdão, Senhor. Eu estou orando por eles, mas eu também estou pedindo perdão, me perdoa, Senhor, porque eu sou falho, eu preciso do teu sangue para me purificar. Me purifica, Senhor, mostra se há alguma coisa errada, sonda-me, Senhor, e vê se há algo mal dos meus caminhos. O Senhor conhece a palavra que sai da minha boca antes mesmo que eu fale. O Senhor sabe o meu levantar e o meu sentar. Por isso eu clamo o sangue de Jesus nesse lugar. Vem, sangue de Jesus, vem. O mesmo sangue que foi oferecido pelo Espírito Eterno, o sangue imaculado que foi oferecido pelo Espírito Eterno, seja derramado agora sobre nós aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem renovar a alegria da sua salvação. Vem colocar em nós o coração contrito e quebrantado, porque esse não desprezarás. E assim o Senhor me disse para declarar, Deus. O Senhor disse, 2 homens subiram ao templo para orar. Um homem ficava de pé e dizia, Senhor, eu te agradeço, porque não sou como esse publicano, mas sou fariseu, jejuo 2 vezes por semana, faço orações 3 vezes por dia. Eu dou o meu dízimo de tudo que ganho, até das hortelãs, das hortaliças. Eu dou o dízimo, te agradeço, Senhor, porque eu sou um homem bom. E enquanto estava ali o publicano batendo no peito e não olhando para cima, ajoelhado, dizendo, Senhor, se propício de mim, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. E o Senhor Jesus disse que quem saiu justificado daquele lugar não foi o fariseu, foi o publicano, porque aquele que se humilhar será exaltado, e o que se exalta será humilhado. E por isso nessa noite, meu irmão, minha irmã, recebe do Senhor, porque Ele nos deu autoridade à sua igreja. Quando Ele ressuscitou, Ele soprou o Espírito Santo e disse assim, receba o Espírito Santo, e a quem vocês perdoarem pecados serão perdoados, e a quem não perdoar pecados não serão perdoados. Na autoridade de igreja do Senhor, do sangue de Jesus, porque vocês confessaram os seus pecados, eu declaro agora os seus pecados confessados, o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre as consciências das obras mortas, sobre todo o passado. O sangue de Jesus lava agora, em nome de Jesus, e vocês são livres
para viver uma vida liberta do pecado. E não apenas perdoados, mas libertos do pecado e da consequência do pecado da carne agora. Em nome de Jesus. 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 O Senhor está te curando agora. Está curando o seu corpo. Meu irmão, minha irmã, você pode procurar o caroço, você pode procurar onde você estava doente, mas porque você recebeu o perdão dos pecados, nessa hora o Senhor te perdoa dos pecados, amém? Procura mover onde que doía, move, porque o Senhor te curou, porque você foi lavado pelo sangue. O mesmo Jesus que foi dito aqui, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Jesus que disse para aquele homem, levanta, toma tua maca e anda, é o mesmo Jesus que está aqui e te cura, te perdoa os pecados, te lava. Em nome de Jesus. Nessa noite, meu irmão, recebe o perdão dos pecados. Recebe. Diz assim: Senhor Jesus, nessa noite eu renovo a minha aliança que eu tenho contigo. Perdoa todos os meus pecados cometidos na consciência ou na ignorância, de propósito ou involuntariamente. Me perdoa, Senhor. Lava-me o teu sangue, assim como o Senhor me perdoa. Eu perdoo a todos que me ofenderam. E agora, Senhor, me ajuda também a me perdoar e a crer que a tua morte e a tua ressurreição são suficientes para me perdoar, para me libertar do pecado. E agora eu levanto como nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, e agora eu vivo em santidade, em caráter de Cristo Jesus, que mora em mim. Espírito Santo, vem sobre mim com amor, com alegria, com paz, com benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e me faz vencer aquilo que não consigo vencer. Eu creio que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e está no meu homem interior, e me faz vencer todo e qualquer tipo de pecado, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você, Pai. Aqui estão teus filhos e tuas filhas. Olha, Senhor, para eles, porque eles vieram aqui na frente bater no peito e dizer: Senhor, ser propício de mim. O Senhor ama perdoar, e o Senhor diz: eu detesto que vocês morram, convertam-se e vocês vão viver. Por isso, olha para os teus filhos e tuas filhas que querem se converter para ti de todo o coração. Derrama o teu sangue, lava completamente, derrama o teu espírito, renova a alegria da tua salvação, e faz com que eles saiam daqui sabendo que são mais que vitoriosos em Cristo Jesus, que porque Jesus venceu, eles já venceram o pecado, e que eles vão sair daqui e vão em nome de Jesus fazer como fez Zaqueu. Zaqueu não tinha feito, mas ele declarou com a boca que iria mudar, e assim eles declararam aqui. E amanhã, e nesses dias, aquilo que eles têm que mudar, que nós temos que mudar, nós vamos mudar pela fé que faz nós vencermos o mundo, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, fica de pé, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.